Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar, interceder, Senhor, pela Tua igreja, agradecer, meu Senhor, pela vida dos nossos irmãos, pelos nossos amigos, nossos ajudadores. Ó, Senhor, manifesta a Tua graça em cada vida. Abençoa os Teus servos em todo lugar. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores. Guarda, Senhor, o teu povo, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados, os enfermos. Ó, Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor, cheio de graça, cheio de compaixão, podendo operar maravilhas, ó Deus, livrar, salvar, dar, meu Senhor, vitória completa a cada um na Tua presença. Deus bondoso, Senhor da glória, ajuda o Teu povo. Guarda a Tua igreja no campo e na cidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é conhecido pelo nosso Senhor desde o início do nosso trabalho em 88. O nosso pensamento é que podemos ser úteis, trazendo a palavra de Deus em forma de lição, em forma de mensagem, para aqueles que não podem ler, que não sabem ler, que não possuem a Bíblia, e para aqueles que estão muitas vezes desconsolados, entristecidos por alguma ou sem nenhuma razão. É o meu pensamento, é que eu posso e devo trazer a palavra do Senhor para ajudar quem quer ser ajudado. Hoje o nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 13. A história de Ananias e Safira. Então vamos à leitura. Um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, venderam uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração, para que mentissem ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E, levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido.
e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto com seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Louvado seja o nosso Deus. Querido Pai, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Queremos Te agradecer, Te louvar, bendizer, exaltar o Teu nome maravilhoso. Guarda os meus irmãos, guarda a Tua igreja, nos dá, meu Senhor, a alegria de viver e servir na Tua santa presença. Pai bondoso, ouve, Senhor, as nossas petições. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós ouvimos desde cedo em nossa vida a respeito das consequências do pecado, as consequências da mentira, as consequências da desonestidade. Na verdade, mentir já é um ato desonesto. Mas muitos associam o seguinte: alguém tinha que mentir para salvar a pele de fulano, a mãe tinha que mentir para salvar o filho tinha que mentir para salvar a mãe, o pai tinha que mentir. Bom, e criaram até a história da mentira santa. Não existe. Toda mentira é mentira, por mais variada que seja a causa, por mais diferenciada que seja a razão. Então, nós aprendemos desde muito cedo que a mentira tem pernas curtas, que a mentira prejudica muito, que a mentira é realmente algo que compromete, inclusive tira a condição de confiança, porque quem mente por qualquer coisa não se faz acreditar. Neste texto que nós lemos, meus amados irmãos, ele é uma espécie, ele ressoa como uma resposta ao texto do capítulo 4, quando Barnabé, um convertido da ilha de Chipre, tinha vendido uma propriedade, e há exemplo de muitos que depositavam o preço daquela herdade, a importância daquele negócio, daquela transação, era trazida à presença de Deus e entregue aos discípulos. O versículo 4 fala disto no finalzinho, e era realmente um comportamento ancorado, baseado no pensamento, nas informações dadas por Jesus e nas deduções feitas pelos homens. Jesus fez a promessa que a sua igreja seria levada, seria poupada de maiores sofrimentos e tal. A igreja seria levada para estar com ele. A promessa estava de pé, está de pé, mas aí foram passando o tempo e aparecendo lideranças e levando esta promessa até para um efeito sem muito sentido. Mas acontece que quando Jesus Cristo ressuscitou, quando a igreja tinha liberdade de anunciar o evangelho, tinha autorização e autoridade para fazer isto, houve algumas reações
na cidade de Jerusalém e arredores, porque havia muita dedicação, muita consagração. Mas também, devido a estes mesmos fatos, havia também uma perseguição. Então, um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade, ele com sua mulher, que eram participantes da igreja, digamos, como membros. Eles, o Ananias e a mulher, se combinaram para entregar parte do preço da propriedade que eles venderam, mas fingindo estar realmente entregando tudo numa espécie de consagração profunda ao Senhor. Só que a igreja tinha pastor espiritual. O apóstolo era um homem de Deus, cheio da graça. Eles retiveram o preço, uma parte do preço, e foram levar uma mensagem de mentira, deixando transparecer pelo nervosismo, não se sabe, pelas reações de Pedro. Eles fizeram aquela demonstração de fraude. Está aqui, nós vendemos a propriedade, está aqui o resultado. Não era. Era só uma parte. Pedro disse, Ananias, Pedro era cheio da graça. Os discípulos de Jesus eram cheios da graça. Os discípulos de Jesus devem ser cheios da graça. O Senhor não mudou, a graça não mudou. O Pedro, pelo Espírito de Deus, diz, Ananias, porque o Satanás encheu o teu coração e da tua mulher. Por quê? Para vocês mentir na igreja, mentir ao Espírito Santo. Se você retivesse parte e dissesse, não estaria certo? Estaria certo. Se você tivesse guardado tudo, estaria certo? Estaria certo. Então, o Pedro diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? Ele não era obrigado, ninguém foi obrigado a dar, a entregar o que tinha. Por quê? No versículo 4 diz, guardando-a não ficava para ti. Ele podia ter guardado. E vendida não estaria em teu poder, ou seja, você vendeu, recebeu, então guarde. Não estaria em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Você mentiu ao Espírito Santo. Você mentiu ao Senhor. Você mentiu a Deus. O texto é muito claro. Você não mentiu aos homens. Você mentiu a Deus. E o Ananias, ouvindo estas palavras, Ananias morreu. Tem homens, tem pessoas de qualquer sexo, de qualquer idade, que pode ter reações adversas e morrer num sobressalto grande. Era um segredo, só ele e a mulher sabia, conforme o seu pensamento. No entanto, o Espírito de Deus estava cobrando santidade, coerência, verdade. O versículo 5 diz que ele, ouvindo estas palavras, caiu. Caiu, expirou.
e um grande temor veio sobre todos os que queriam se envolver sem a fidelidade. Ananias ouviu isto e caiu morto. Veio um grande temor sobre a igreja. Todos que ouviram ficavam impressionados. E o Pedro não ameaçou, o Pedro não descompôs, o Pedro disse: você não deveria ter guardado? Se você guardasse, não seria tua? Então, o Ananias ouviu estas palavras, caiu e morreu. Os homens que ajudavam no trabalho, na igreja, se levantaram, tomaram a iniciativa de tirá-lo do lugar santo, do lugar sagrado. Transportaram para que fosse sepultado. Passando quase 3 horas, a esposa entra. A viúva entra naquele lugar, esperando ver o marido, quem sabe, sorridente. O Pedro se dirige a ela. O texto, no versículo 7, diz que ela não sabia o que tinha acontecido. E o Pedro diz: por quê? Por que vocês fizeram isto? Me diga uma coisa. Vendeste aquela propriedade, portanto, e ela confirmou. A história dela com o marido, ela não sabia o que tinha acontecido. E ela confirmou a mentira. Aí o Pedro diz: por que é que vós vos consertaste? Por que entre vós vos consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Está vendo esses homens? Foram eles, levaram o teu marido para enterrar. Levaram ele daqui. E vão levar você também. Ela caiu ali naquele momento, naquele lugar, aos pés de Pedro. Ela caiu ali e morreu. E, entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Resultado: o versículo 11 diz que houve um grande temor na igreja. Houve um grande temor em toda a igreja. E em todos os que ouviram estas coisas, além de ter vindo aquele remorso, aquele temor, aquele receio em toda a igreja, além de acontecer aquele constrangimento, aquele medo permeou o lugar. Houve grande temor. Quem ouvia ficava estarrecido. O versículo 12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus Cristo tinham recebido autoridade, tinham recebido autorização, tinham recebido o poder para fazer a proclamação do Evangelho e as operações que Jesus Cristo havia ordenado. Quando entrar numa casa, numa cidade, saudai aqueles daquela casa. Se ali houver filhos da paz, a paz repousa sobre eles. Se não houver, a paz volta para vocês. O versículo diz que houve grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram estas coisas. E no versículo 12 diz: e muitos sinais foram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Muitos estavam em situações tristes, precárias, muitos estavam desanimados, mas agora veio temor.
agora veio temor, agora alguém buscava com alegria, porque seguia os passos da igreja do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus Cristo tiveram influência em toda a história, não por se envolver com politicagem, com isso ou com aquilo, mas pelo exemplo, pelo testemunho, pelo serviço, pela grande dedicação na obra de Deus. Eles estavam fazendo parte da igreja. Estavam todos, unanimemente, no alpendre de Salomão, no espaço que existia ali. Eles estavam naquela área conhecida como o alpendre de Salomão. E os demais, ninguém se misturou, ninguém quis imitar, porque quando Deus opera, quando a igreja ora, quando os ministros de Deus têm autoridade, até na exortação existe aceitação. Diz que ninguém mais tentou fingir, ninguém mais tentou ousar a juntar-se com eles. Não tentaram mais. Veio temor sobre aquilo que tinha acontecido. E muitos sinais e prodígios foram feitos entre eles, pelos apóstolos, pelos servos de Deus. O versículo 13, o último, diz: quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Aprendemos, meus amados irmãos, a respeito deste tema tão salutar. O povo tinha estima pelo Evangelho, estima por Jesus Cristo. Havia uma necessidade de observar e obedecer à palavra e não de fingir. O casal em si, Ananias e Safira, eles estiveram observando comportamentos de pessoas que se desfaziam de tudo. Isso foi bom, foi positivo, é outra história. Porque os apóstolos não induziram, não fizeram, não deram nenhum parecer que alguém vendesse o que tinha para entregar na igreja. Mas quem fez foi bem recebido, porque era uma comunidade necessitada. Quem fez e foi louvado, elogiado e reconhecido, porque o Senhor continua o mesmo, amando, buscando, servindo, honrando. O Senhor faz isto e ninguém mais ousou fazer. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha em grande estima. Ninguém quis mais imitar. Ficaram com receio de imitar e sofrer as consequências. O Barnabé tinha feito aquilo, no capítulo 4 nos fala, uma maravilha de atitude, mas era algo inerente, era do seu coração, diferente do Ananias, que era da ilusão. Mandaram, fizeram, participaram de tudo que era positivo, mas na hora de se desfazer da herdade, retiveram parte,
mentiram ao Espírito de Deus, mentiram na igreja. E veio a consequência. Não existe pecado sem consequência. Todo pecado traz consequências, muitas vezes terríveis, que envolve os inocentes, os filhos, os parentes e tal. Que Deus nos guarde e nos ajude. E nós vamos fazer a oração pelo memorial. Neste memorial tem muitos nomes de queridos irmãos e irmãs que já estão na glória há muitos anos também. Muitos anos. Mas é um memorial, faz parte. Aqui nós erguemos, nós levantamos este memorial. A minha fé, na minha simplicidade, eu levanto este memorial para mim, Deus está olhando e eu intercedo pelos meus irmãos. Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua manifestação. Senhor querido, guarda a tua igreja, guarda os teus servos, livra esta geração dos muitos maus testemunhos. Ó Deus, livra esta geração daqueles atos de fingimento, ó Deus, tenha compaixão. Muitos na igreja têm sofrido por causa da infidelidade, do faz de conta. Meu Senhor, tem misericórdia da tua igreja. E este memorial da oração, Deus, fortalece e dá graça aos teus servos, às famílias. Ó Deus, a geração daqueles que já estão na glória. Pai bendito, ouve as nossas petições, dá graça ao teu povo em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.